Bem-vindos de volta. Antes de regressarmos à conversa com o Luís Tavares Bravo, vamos olhar para os gráficos da semana com o Marco Silva, onde vários temas vão estar em destaque: a paridade euro-dólar, o índice S&P 500 e também o Nasdaq, o preço do petróleo, do barril de petróleo Brent e também a performance das retalhistas nos Estados Unidos. Marco. Obrigado, André. A semana passada foi uma história com duas shorts em vários pontos. O primeiro podemos ver aqui claramente que as tecnológicas continuaram a estar sob forte pressão vendedora. Apple e Google dominaram as quedas, enquanto o setor retalhista, Walmart, Costco, Target, tiveram quedas substanciais devido ao impacto que a inflação está a ter nas margens do lucro. E depois também outras empresas ligadas ao consumo defensivo, como a Coca-Cola, Pepsi, Procter & Gamble, por exemplo, ao passo que as empresas ligadas à saúde tiveram um comportamento positivo, até melhor do que as empresas energéticas. Em relação ao resto do mundo, esta é outra história. O resto do mundo esteve bastante melhor do que os Estados Unidos. A Europa, nomeadamente, não sentiu tanta pressão vendedora, aliás, conseguiu valorizar na semana. Destaque aqui para a Petrobras e para a Vale, que valorizaram mais de 6% a semana passada. E aqui nestes mapas podemos ver claramente aqui a Europa e mercados desenvolvidos com ganhos a semana passada, enquanto Wall Street teve perdas mais vincadas no Nasdaq. Em relação aos gráficos, podemos ver aqui o primeiro gráfico, o euro-dólar, semanal, e podemos ver esta linha laranja, que é uma linha que funcionou como suporte e que agora vai funcionar e já funcionou como resistência. Podemos ver aqui em abril que tocou na linha e voltou para trás, mas antes disso tinha servido como suporte. Aqui duas vezes, tocou na linha e foi para cima. Aqui em setembro, novembro de 2020, já cá tinha vindo, bateu e subiu depois. E esta é uma linha de tendência que vem desde 2014 e tem os dois pontos em 2014 e em 2018. Esta linha de tendência é muito importante. Se não for reconquistada em breve, então poderemos ter aqui o caminho aberto para a paridade no euro-dólar. Depois, o S&P 500, nós já falámos desta linha também laranja, que foi quebrada em baixa e agora esta que está nos 3.970 pontos, é uma zona bastante importante que tem que ser conquistada a nível semanal para termos aqui um rebound mais significativo e não aquela ameaça da semana passada. Depois o Nasdaq, também num gráfico que já trouxemos aqui, estas linhas que têm vindo a dominar e a condicionar o movimento, que eu antecipo possa levar o Nasdaq até aos 8.000 pontos ou um pouco abaixo disso. A semana passada conseguiu fechar acima da linha verde, o que foi muito importante, mas a parte de cima encontrou resistência na linha vermelha, que é a linha mediana. Abaixo disso é fortemente negativo, bearish. Portanto, vamos ver se esta semana consegue conquistar ou continua o caminho descendente. Por fim, o Brent, o petróleo, continuou a valorizar nos últimos dias e tem a resistência no sentido de $18 neste momento por barril. Vamos ver se atinge e volta para trás ou se vai revisitar os máximos de 130 e poucos dólares. É tudo, André. Marco, obrigado. Luís, olhando para os resultados de Wall Street, resultados trimestrais, o que é que destacarias aqui pela positiva e pela negativa, tanto em termos de setores como de cotadas? Sim, bom, a época de resultados não trouxe grandes novidades em termos daquilo que é a superação face àquilo que eram as estimativas iniciais do mercado e até ficou ligeiramente, ou seja, o número de empresas que apresentaram resultados mais do que o esperado, em média até acabou por ser acima da média dos 60% histórica ligada ao S&P. A grande novidade aqui, eu julgo que era de facto aquilo que era mais importante reter numa fase destas de grande inversão do ciclo, era perceber até que ponto é que as revisões para o resto do ano, portanto aquilo que é o looking forward, ia significar. E aí sim, portanto, nós vemos que excluindo
o setor da energia, que de facto apresentaram todos resultados extraordinários. Aquilo que são as estimativas em termos de resultados para o final do ano até acabaram por ser ligeiramente negativos. Isto depois depende também dos consensos que se utilizam, mas em média a maior parte das empresas acabou por rever um pouco em baixo as suas estimativas para o final do ano. E os analistas agiram em conformidade com isto e, portanto, neste momento nós temos vindo a ver algumas avaliações, às vezes algumas delas até bastante agressivas, de redução do valor justo para o índice S&P 500 para o final do ano. E isto tem uma razão de ser, não é? Portanto, a inflação é a palavra de ordem quando se fala sobretudo nos Estados Unidos. Como nós vimos aqui na primeira parte do programa, há razões ligeiramente diferentes daquelas que nos fazem preocupar com o futuro aqui na Europa, mas existe e, portanto, a forma como ela for controlada durante os próximos trimestres vai ser importante. Há a questão das margens, porque rebenta com a questão das margens das empresas, portanto as empresas podem até vender mais, mas depois a capacidade de passar preço é menor e, portanto, têm menores margens de ganho e menores lucros. A subida de taxas faz com que a maior parte destas empresas depois tenham tenham maior impacto nos custos financeiros. Portanto, há uma série de variáveis que impactaram aqui e que vão mexer com o sentimento do mercado nos próximos anos. Aquilo que é interessante verificar é que provavelmente é uma incerteza, apesar de ser uma incerteza que se pode manter provavelmente ainda durante aqui este trimestre, ainda por cima o trimestre do verão, onde há tradicionalmente menores notícias, portanto vamos estar muito focados naquilo que é geopolítica, nas sanções, de quantas subidas de taxa, vamos estar um bocadinho mais focados nisso do que provavelmente às vezes nas notícias corporativas. Provavelmente aquilo que pode vir a ser uma análise interessante é verificar se o mercado de ações tem vindo a trabalhar sobre níveis que alguns podem considerar que antecipam uma recessão, fala-se uma probabilidade de recessão descontada nos mercados acionistas, que pode ir até 1/3 ou 30% ou acima disso. Quando nós olhamos depois no ecossistema à volta das outras variáveis, do mercado de crédito, no mercado de matérias-primas, em alguns mercados que acompanham bem e que são bons, têm boa correlação com o mercado americano, isto não acontece. Isto pode significar, de certa forma, que algumas estimativas de recessão ligadas ao índice podem ser exageradas, não é? E, portanto, normalmente não quer dizer que tenhamos um bull market, aí à frente, nada disso, mas normalmente entre uma recessão e um sítio difícil há normalmente um espaço que pode ser capitalizado pelos investidores, mas não agora. A questão, mas não achas que o repricing, de recalibrar a questão da gestão de risco, ou a aceitação de prémios de rácios superiores de avaliação, em conjugação com a retirada de liquidez do mercado, nomeadamente norte-americano, irá ter um impacto nos índices? Acho que os próximos meses vão ser marcados por o tal chamado choppy trading, não é? Com muita volatilidade, muito ao sabor das notícias e porque, de facto, não há, neste momento, visibilidade sobre o fim dos riscos fundamentais para o mercado acionista. Mas, quando nós olhamos também para outros indicadores que deveriam acompanhar estes índices, portanto, estou a falar, por exemplo, do crédito das high yield, que se mantém relativamente estabilizado para aquilo que são cenários de recessão, ou mesmo da própria volatilidade do VIX, não temos visto não parece ser consistente com um cenário de absoluta recessão, um cenário complexo que deveria acompanhar estas estimativas que estão a ser calibradas em torno do mercado acionista norte-americano. Faz mais lembrar um reajuste muito rápido, que se vai manter durante mais algum tempo, mas se aquilo que é um cenário central que eu não desconsidero e parece-me fair, que a inflação pela política monetária pode estar minimamente controlada à entrada de outubro, portanto do último trimestre do ano, que provavelmente poderemos ver um regresso ao regresso do rei, digamos assim. Então, acho que as pessoas podem... achas que é possível podemos revisitar, não diria aos mínimos, mas valores, Poderemos por exemplo, estar já da pandemia, a meio do rebound da pandemia? Parece-me complicado, porque eu acho que os Estados Unidos neste momento apresentam uma economia que
que tem maior, apesar de tudo, tem uma resiliência maior do que aquilo que nós vimos na situação há um ano e meio, 2 anos atrás. A própria pandemia está neste momento a ser debelada, portanto, mal ou bem, nós vemos obviamente aqui uma subida de casos a nível local, mas o que estamos a nível mundial, de facto, continua a ser erradicada. Portanto, não é um tema já em cima da mesa. Neste momento, para os temas que existem, são temas que têm tendência a afetar pouco uma economia americana, ou menor do que tem na Europa, e onde a política monetária pode ter mais eficácia em controlar os riscos do que tem, por exemplo, outras regiões do globo, como é o caso da Europa. Obrigado, Luís. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já.